Olá, meu povo, graça e a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, família Abundante Graça, como é bom, né? Mesmo que de forma online, virtual, nós estarmos aqui reunidos neste dia, nesta noite, para juntos adorarmos o nome do nosso Senhor. Boa noite para vocês. E é bom saber que Ele é digno de receber honra, glória, louvor, exaltação, e a gente cultua Ele não apenas no espaço físico com outras pessoas, mas dentro da nossa casa, com a nossa família. E o que a gente quer fazer aqui é poder levantar esse altar de adoração, é cultuar o Senhor. Então vamos orar para que a gente possa entregar ao Senhor esse momento e que Ele possa receber os nossos corações, a nossa vida que estão entregues diante dEle. Vamos lá? Amém. Senhor, nós queremos te louvar, te exaltar, te glorificar, Senhor. Amém. Dizer que tu és maravilhoso, que tu és santo, que não há outro além de ti, Pai. Amém. Que nós adoramos o teu nome, Senhor. Glórias a ti, A nossa alegria, o nosso prazer é estar na tua presença, Aleluia. Senhor. É te servir, é te adorar, Senhor. Pai, nós entregamos a ti, Senhor, este culto em que nós estamos aqui, Senhor, os teus filhos, cada um, Senhor, nas suas casas, cada um, Senhor, na casa dos seus parentes, neste dia, Senhor, nesta época em que alguns estão viajando, Senhor, muitos estão descansando. Amém. Nós queremos entregar cada uma das nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa fluir com o teu Espírito através deste momento, Senhor, de louvor, de adoração, de palavra. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha encher os nossos corações de alegria, Senhor, de ânimo, de vigor, de disposição para cada dia mais te servir, Senhor, te servir com tudo que somos, com tudo que temos, Pai. Amém. Muito obrigada pela vida, Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu favor, pelo teu amor, Senhor, em cada uma das nossas vidas, em nome de Jesus e amém. 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 Glória a Deus. Vamos ter esse momento de louvor, né? Você onde está aí, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor, vamos poder dedicar aquilo que nós temos, que nós somos a Ele. Ele nos criou a imagem e a semelhança dEle e nós temos um propósito aqui na Terra. E esse propósito passa por reconhecermos quem Ele é e quem nós somos. Qual o papel dele e qual é o nosso papel aqui na Terra. Quem é Ele e quem somos nós. De ti. Diga ele isso com a gente mais. De ti. Menos de mim. E menos de mim. Menos de mim. Oh, Jesus. Menos de mim. Muito mais de ti, Senhor. Muito mais de ti, Jesus. Adora Ele, se entrega a Ele. Menos de mim e menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh,
Senhor cresça, Jesus. Que o Senhor cresça, que o Senhor cresça, que o Senhor possa ser verdadeiramente quem o Senhor é nas nossas vidas, grande, poderoso, majestoso, misericordioso, benigno, dono de todo poder, de toda glória, de toda exaltação. Tu és digno, Senhor, Tu és digno de ser adorado, Tu és digno, Senhor. Oh, e que possamos diminuir, Senhor, e tomar a nossa posição humana, tomar a nossa responsabilidade humana, Senhor. Oh, Jesus. Que tudo aquilo que a gente faça, meu Pai, que possa ser muito mais coisas do Senhor do que menos coisas da nossa própria vontade, do nosso próprio eu, Jesus. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigado porque tu és o Deus Todo-Poderoso, um Deus que não nos exime de responsabilidade, um Deus que nos guarda, que nos protege, um Deus que nos educa, um Deus que nos direciona, um Deus que nos dá autoridade, poder aqui na terra, para que possamos, meu Pai, cumprir propósito, chamado pelo qual o Senhor nos criou. Pai, nós queremos declarar todos os dias das nossas vidas que as nossas atitudes, as nossas posturas, aquilo que a gente faça, Senhor, tenha cada vez mais do Senhor, cada vez mais do teu direcionamento, cada vez mais da tua unção, cada vez mais do teu poder, cada vez mais da tua clareza, cada vez mais da tua direção, da tua vontade, Senhor, e cada vez menos, meu Pai, daquilo que nós mesmos queremos, daquilo que nós achamos que é melhor para nós, porque o homem, ele é limitado. O homem, por mais capacidade, por mais poder, por mais discernimento, por mais competência que tenha, Senhor, ele é incapaz de poder ter uma vida de sucesso plena longe do Senhor, longe dos teus propósitos, Senhor. Poderemos até ter recursos, ter dinheiro, ter momentos de paz, de alegria, mas essa paz eterna, esse entendimento eterno, esse alinhamento com o teu plano, com o teu projeto, só existe quando nós abrimos o nosso coração e entendemos que precisamos ser humildes àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Precisamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos comissionou para fazer. Nos dá essa clareza nesta noite, meu Pai. Nos dá esse entendimento nesse momento. Que possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou. Que o Senhor possa nos manter nesse caminho, para que nós possamos ser um espelho, para que nós possamos ser um reflexo do Senhor e para que nós possamos tocar em outras vidas. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nos coloca cada vez mais nesse nível de filhos ruióis, filhos com entendimento, filhos com maturidade, que reconhecem o Pai que tem e reconhecem, sobretudo, a nossa posição de filhos. É o que nós te oramos agradecidos nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Esse louvor ele é muito forte porque teve um momento da minha vida que eu fui muito confrontado, né, sobre a nossa capacidade de ser, sobre a nossa capacidade de produzir, sobre o nosso eu. E eu vi uma frase do nosso pastor Luiz Hermínio,
em que diz que não é pecado ser homem. O pecado é querer ser Deus. Verdade. Então, quando a gente fala assim, mais de Deus e menos de mim, não é uma ausência de responsabilidade que nós sabemos que nós temos e que nós devemos assumir, mas, sobretudo, um entendimento, uma clareza, dizendo assim, eu preciso estar nos caminhos do Senhor, eu preciso que Ele que direcione todas as minhas vontades. Amém. E a grande pergunta nessa noite nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Nós vemos diversos momentos, diversos personagens bíblicos que receberam o comissionamento do Senhor, receberam a direção do Senhor, foram ungidos pelo Senhor e eles decidiram, alguns cumprir o seu propósito, outros abandonar o propósito de Deus e seguir a sua própria vontade. E nessa noite a gente estava conversando aqui, a gente sentiu um desejo no coração muito forte de poder falar sobre um desses personagens que ouviu a voz de Deus, o direcionamento, o propósito do Senhor, e ele decidiu tomar uma posição, né, amor? Sim, e hoje a gente vai estar aqui estudando, né, um pouco sobre a vida de João Batista, né? Nesse momento aí, nesse final de semana em que o nosso país, né, que é um país na sua grande maioria católico, para comemorar a vida de João Batista, né? A gente entende, né, que João Batista, assim como todos os outros homens, né, e mulheres levantados pelo Senhor, ele veio, né, com uma unção para cumprir um propósito dado pelo Senhor. E no caso de João Batista, ele é o último profeta, né, antes da vinda do Senhor Jesus, antes da revelação, né, do Filho de Deus. E ele veio com esse propósito, né, de abrir o caminho, né? Ele veio com o propósito de trazer essa abertura para o reino de Deus. E assim ele fez, né? Ele veio anunciar que é chegado o reino dos céus. Ele veio anunciar, né, o arrependimento. Ele veio convidar aquele povo, aquela nação ao arrependimento, preparar o caminho, né, para a vinda do Messias, do Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante também nesse momento você conhecer, né, aprender um pouco aqui conosco sobre a história de João Batista, para que a gente entenda, né, o que é que o Senhor quer nos falar através da vida, né, do profeta João Batista. Assim como Deus tem falado muito conosco, né, estudando a vida dos homens e mulheres, né, da palavra de Deus, dos reis, dos juízes, dos profetas, dos sacerdotes, né? Assim também a gente precisa ler a palavra, estudar a palavra e entender, né, quais são os ensinamentos, né, que o profeta João Batista tem a nos ensinar nessa época. Que diz respeito a nós também. Que diz respeito a nós, diz respeito a mim e a você. Então, assim, ele é um personagem bíblico importante, né, muito importante, fundamental, eu diria, né, aquele que realmente veio abrir um caminho para a vinda do Senhor Jesus, né, para o pontapé do ministério do Senhor Jesus aqui na terra. Não é isso, amor? Filho de Zacarias e de Isabel. E aí começa o primeiro mistério de João Batista, né? Isabel estéril. Isabel não tinha condições de ter filho. E aí, mas como o propósito do Senhor precisa se cumprir, né? O Senhor visita Isabel e diz assim: olha, você vai engravidar, porque faz parte do meu projeto que você conceba e o seu filho seja aquele que faça a anunciação, a abertura do caminho, o anúncio da volta do meu filho Jesus. Vamos ver aqui Mateus capítulo 3, verso 1. Abra sua Bíblia aí conosco, pega a sua Bíblia, vamos ler aqui alguns versículos para a gente estudar e meditar juntos. Se tiver uma canetinha, um papel, você vai escrevendo, marcando esses versículos, marcando pontos importantes que a gente está falando, para que possa também ser um instrumento de estudo para você. Mateus 3, verso 1 e 3 diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então João Batista tinha um propósito claro de cumprir esse propósito do Senhor aqui, de poder anunciar a vinda do Senhor e Salvador Jesus. E tem uma coisa muito interessante na vida de João Batista,
que a gente precisa entender, assim, porque o grande, se a gente pudesse anunciar, se a gente pudesse resumir duas palavras assim, dizer assim, olha, ele chamava ao arrependimento. Ele anunciava Jesus, mas chamava as pessoas ao arrependimento. Por que isso? Nesse momento, o Israel estava sob o domínio romano e a religião predominante ali era a religião judaica. E existia um princípio na religião judaica de que o Senhor preparou tudo para eles, para o judaísmo, para o judeu. E aqueles que não eram judeus, eles estavam fora dessa promessa, eles não faziam parte dessa promessa. E aí a mensagem que João Batista veio dizer, dizendo assim, olha, a salvação, ela não é pela sua tribo, a salvação não é pela sua religião, a salvação não é por aquilo que seus antepassados, que você entendeu dos seus antepassados, a salvação é pelo arrependimento das suas obras. E esse foi o grande discurso, esse foi o grande trunfo, a grande responsabilidade de João. Se você parar para ver, João foi um grande visionário. Eu posso até usar um termo pesado, um termo revolucionário, um homem revolucionário da sua geração, porque ele bateu de frente com a religião. A religião dizia, não, basta você ser judeu que você está salvo. E aquilo que ardia no coração dele, o propósito, a chama que o Senhor colocou no coração dele, foi dizer assim, olha, a salvação é pela remissão de pecados. Para você entender que você é o pecador e você possa se arrepender. Então esse foi o grande legado de João Batista, né, de poder abrir o caminho, preparar o caminho e colocar no coração das pessoas de que era necessário o arrependimento, de que o arrependimento era uma etapa fundamental no processo de construção e de caminhada com o Senhor. Né? Isso é muito forte. Então esse é um aprendizado que a gente precisa tirar da vida de João e assim, a gente para ver assim, o primeiro momento assim, né, do ministério de João Batista, como ele começou, né, ali no deserto. Ele não, em momento nenhum ele foi coagido pela religião, em momento nenhum ele deixou a religião deixar ele de lado, muito pelo contrário, ele se preparou para isso. Né? Tem alguns textos aqui, Lucas capítulo 1, verso 80, Marcos de 1 a 2, e diz que ele não bebia álcool, que ele se vestia de roupa de pelos de camelos, ele comia gafanhotos, comia mel. Então de alguma forma ele estava se preparando para isso, ele estava não indo no mesmo ritmo daquela sociedade, não fazendo as mesmas coisas que aquela sociedade fazia. Ele estava de alguma forma se separando, porque ele saberia o propósito pelo qual se consagrando, né? Ele Senhor viveu durante muito tempo no deserto, né? Até o início do seu ministério aí começar. Então ele se preparou, né? Ele se consagrou. Eu acredito, né, que o Espírito Santo de Deus, assim como fez, né, com o Senhor Jesus, o levou ao deserto durante 40 dias, assim o Espírito fez com João, né? Desde a sua concepção, né, de forma milagrosa, como o pastor falou aqui, né? Isabel era estéril e já era idosa, né? Então assim, Deus operou um milagre, porque é uma prova de que tudo era a mão do Senhor, né? De que Deus estava realmente operando ali, trazendo à existência, né? Coisas que pelos olhos humanos não poderiam mais acontecer, né? Esse é o nosso Deus, é um Deus de milagres, né? É um Deus que cumpre os seus sonhos, os seus propósitos na minha vida, na sua vida, assim como ele fez na vida de João, né? E João se preparou, né? João recebeu do Senhor esse comissionamento, né? E foi ao deserto, a palavra diz isso, e lá ele ficou durante muito tempo, muitos anos, se preparando, né? Se preparando, se consagrando, né? Ele não bebia, a palavra diz, ele não cortava cabelo, ele vestia roupas, né, de pelo de camelo, e ele comia gafanhotos, né? Então assim, um homem com certeza que estava em intimidade com o Senhor, né? Em comunhão com Deus, de preparação. E ali começou o ministério de João. E aí é o paralelo das nossas vidas, né? Como é que tem sido o nosso preparo? O que é que tem sido o nosso deserto? Não no sentido de escassez, mas escassez do pecado, né? Deixar de lado o pecado. Não? Então, esse sentido de deserto na vida de João, esse sentido de deserto na vida de Jesus, é um momento de preparação, um momento de alinhamento da nossa vida com o Senhor. Então, o momento que a gente vai para a igreja é um momento de alinhamento? O momento que você para ler a Bíblia é um momento de alinhamento e preparação? O momento que você ora é um momento de preparação? A grande pergunta é, como estão esses momentos de preparação
né? Porque a gente precisa estar fortalecido para poder cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Cada vez mais íntimo que a gente estiver do Senhor, mais o Senhor vai ter essa liberdade de poder contar comigo, com você, de poder revelar os planos que eles têm para mim e para você. E ele estava pregando e falando sobre, as pessoas olham para a Bíblia como sendo algo misterioso, né? Mas Deuteronômio 19, ele diz que as coisas, 29, que as coisas reveladas pertencem a mim e a você. As encobertas pertencem a Deus, mas ele já revelou. Então tem muita coisa que já está revelada, né? E ele vai trazer essa clareza dessa revelação para aqueles que o buscam, para aqueles que têm intimidade com ele. E uma das marcas de João Batista era essa ousadia. Ele não se permitia viver a sua própria vontade, mas ele sabia que ele precisava fazer. E esse discurso dele, muitas vezes, era um discurso afrontoso, era um discurso que batia de frente com a religião, né? Lucas 3, verso 7, olha que forte isso. Lucas 3, capítulo 3, verso 7 a 8, dizia assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, que inclusive uma das marcas desse arrependimento, né, era o batismo. Ele convidava as pessoas, né, para fazer esse batismo, que nós chamamos aqui, a Bíblia revela isso, batismo de imersão, que é um batismo em que ele imergia as pessoas na água, e quando as pessoas saíam ali era um sinal visível para a religião, para a sociedade, para a família, para todo mundo, de que ele estava se arrependendo dos seus pecados, mortificando ali, enterrando ali naquela água o velho homem, as velhas atitudes, as velhas práticas, para poder levantar uma nova criatura, agora alinhado com o propósito de Deus. E ele dizia assim, Jesus dizia às multidões que saíam, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras. Esse aqui é o termo bíblico, né? Hoje, talvez, o termo seria muito outro, pesado. Mas, com certeza, que esse termo era muito pesado. Ele se dirigia às pessoas e falava isso. Raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. A concepção do judaísmo é que eles eram filhos de Abraão e que não tinham mais nada que fazer. Só o fato de ter nascido dessa linhagem, de serem judeus propriamente dito, já tinham direito à salvação. E ele vem e diz assim, olha, tenha cuidado, porque a partir dessas pedras, ele usa esse termo pedra sempre é usado, né, na Bíblia para se referenciar à figura de Jesus, né? Então ele usa esse termo aqui, pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão, ou seja, novos descendentes, novas pessoas que se arrependam, entreguem a sua vida ao Senhor e para que possam ter uma caminhada junto com Ele, uma caminhada de arrependimento, uma caminhada de santidade, de busca de santidade, de novas atitudes de vida. E é isso que o Senhor chama a mim e a você, para poder vivermos, né? E aí a gente começa a ver agora a questão de João, quando ele tem esse encontro com Jesus, em que ele tem digamos assim, um marco na história, na pregação de João, que é o batismo de Jesus. E imagine você recebe um comissionamento, sei lá, do seu pastor, do seu chefe, da sua esposa, de alguém seu para fazer alguma coisa, e de repente você se vê diante de algo tão grandioso que você se sente incapaz, como ser humano, de desempenhar aquilo. Muitas vezes o Senhor vai nos chamar para coisas aos nossos olhos impossíveis. Você pega o exemplo de Moisés disse assim, cara, eu não tenho condições de fazer isso, não dá para mim, né? João também chega diante de Jesus, quando Jesus aparece para ele e diz assim, me batize, porque João já estava nesse caminho de preparação de batismo. De repente chega Jesus e se coloca na fila, digamos assim, diz assim, agora chegou a minha vez de batizar. João olha para ele e diz assim, eu não sou digno, né? Não dá para mim. Eu entendi o propósito de preparar o caminho, mas essa parte eu não me entendi, não é para mim, não dá para mim. Olha o que é que diz o texto. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando dele. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque
Já existia antes de Já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. E aí, de repente, ele olha para Jesus e diz assim, cara, eu não sou digno de batizar. E Jesus olha para ele e diz assim, olha, João, é necessário que se cumpra toda a ordenança de meu Pai. É necessário que haja o processo. É necessário que se passe pelo processo. É necessário que a gente viva cada etapa de um caminho de santificação que o Senhor tem nos chamado. Isso precisa ficar muito claro para mim e para você, porque na nossa caminhada cristã vão ter adversidades, dificuldades, vão ter lutas, vão ter provas, vão ter enfrentamentos, combates e dúvidas. Vão ter dúvidas, né? Muitas questionamentos, dúvidas. Né? Se fazer, se não fazer, né? Se mudou, se não mudou. Né? E veja aí que Jesus, ele, em vários momentos ele diz, eu não vim, né, refutar a lei, eu vim cumpri-la. Né? Eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu, né? Ele cumpriu todas as ordenanças, ele foi obediente, né, em cumprir todos esses processos. E isso que o pastor está falando acontece muito conosco, né? Será que não é diferente? Será mesmo que eu preciso? Será mesmo que não mudou? Né? Tem coisas que não mudam, né? E jamais vão mudar. Né? E toda vez que a gente fala de valores e de princípios, de ordenanças, né, da palavra do Senhor, elas são eternas, né? Elas não vão mudar. Ela diz respeito a um povo, mas ela diz respeito a nós também, a filhos, né? Exatamente. E você é filho de Deus. Você é separado por Ele. Né? Você é um escolhido do seu papai para reinar aqui na terra. Amém. E assim, ao mesmo tempo que a gente vê um discurso de João muito agressivo em relação à religião, muito batendo de frente, a gente observa uma característica nele que é a mansidão. A humildade. A humildade. Né? Um homem que sabia até onde ele poderia chegar. Em muitos momentos ele foi confundido, ou melhor, as pessoas viam ele como o próprio Messias. Sim. Como alguém que já estava realizando aquilo que as promessas estavam anunciando, né? Questionavam, né, a ele, quem é você? Você é Elias? Né? Você é o Messias? E em todo momento, né, ele se colocou no lugar dele. Né? Não de menos importante, né, mas no seu lugar, né, cumprindo o seu chamado. Né? E essa marca aí de humildade faz parte da vida de João. João tinha inúmeros seguidores, multidões, a palavra diz, né? Seguia João. Ele batizou muita gente, né? Ele ensinou muita gente, né? Ele pregou para muita gente. Então ele causou realmente, né, um reboliço naquela época ali, né? Naquela geração, diante daquele povo. Ele veio combater, né, a religiosidade, né? Veio de encontro realmente, né, com tudo aquilo que era ministrado, que era pregado. Né? Então ele tinha realmente uma posição importante ali, mas em nenhum momento você vai ver no discurso de João ele assumindo esse lugar que não cabia a ele, né? Então em todo o tempo ele dizia, não, eu sou aquele que vos batiza com água, mas virá outro maior, superior a mim, que vos batizará com o Espírito Santo. Quando Jesus se coloca diante dele para o batismo, né, ele olha para ele e diz, não, eu não sou digno, né, nem de desatar as sandálias do meu Senhor, né, quanto mais batizar o meu Senhor. Eu que devo ser batizado, né, pelo meu Senhor e não te batizar. Então João, ele realmente tinha o Espírito Santo de Deus, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia pelo que ele foi chamado, ele conhecia o propósito dele, a identidade dele. Então isso é algo muito importante para a gente falar. Né? O reconhecimento da nossa identidade em Deus. Ele sabia quem era, né? Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Sabia o propósito de vida dele aqui na terra. Né? Por isso ele deu tantos frutos, né? E ele realmente cumpriu o propósito dele. Você vê, naquele momento que Jesus estava sendo batizado, ele poderia chegar assim e dizer, uau, agora eu vou ter o grande auge do meu ministério. Né? Agora eu vou ser reconhecido publicamente, porque até o Filho de Deus veio até mim para que eu possa batizar. Né? Mas ele entendia, como ele sabia a sua identidade, ele disse assim, não, eu não vou tomar essa glória para mim.
Isso não é meu. Essa coroa não está sobre mim. A minha coroa é abrir o caminho para que ele possa passar. Isso é muito parecido com os dias de hoje, porque nós somos amigos do noivo. Nós estamos aqui para preparar o grande encontro para aquele grande casamento que a igreja vai se casar com o grande noivo. Amém. O noivo não está aqui. O noivo não somos nós. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. E muitas vezes as pessoas tomam o lugar do noivo, assumem o lugar do noivo. E o que o João Batista vem mostrar é aquilo que nós precisamos entender. Nós precisamos preparar o caminho para que a noiva gloriosa se prepare, para que a noiva se apaixone, para que a noiva esteja preparada para aquele grande dia poder casar com o seu noivo. Amém. E nós somos a noiva. Amém. E o noivo é o Senhor Jesus. Amém. E que nós temos preparado assim para... Nós estamos nos preparando para esse grande dia. Amém. E aí assim, o que é que o Senhor Jesus falou, né, sobre João Batista? O que é que o Senhor Jesus disse a respeito de João Batista? Você vai abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, verso 28. E você vai ver a declaração, né? O que é que o Senhor Jesus falava de João? Uau! Né? Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Veja que isso saiu da boca do Senhor Jesus. Né? É esse o pensamento que o Senhor tinha a respeito de João. Ele diz: ninguém é maior do que João. Ninguém nascido de mulher é maior do que João. Né? Mas o que que João, então, né, falava a respeito do Senhor Jesus? Né? Qual eram as palavras de João sobre Jesus? João capítulo 3, verso 27. Olha o que ele dizia a respeito do Senhor Jesus. A isso João respondeu. João capítulo 3, verso 27. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário, verso 30, que ele cresça e que eu diminua. Uau! Veja que o Senhor Jesus disse: não há nascido de mulher ninguém maior do que João Batista. E aí o próprio João declara, né, eu sou amigo do noivo, eu fico feliz quando o noivo chega e se aproxima. E foi isso que aconteceu, né? E ele declara no final: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essas são as palavras de João Batista, queridos irmãos, né? Ele tinha o propósito dele, ele estava cumprindo o seu chamado, a comissão que o Senhor deu, com êxito, né? Tinha o seu lugar ali no reino de Deus, mas havia humildade no coração de João. João entendia que era necessário que o Senhor Jesus crescesse e que ele diminuísse. Era necessário que o nome do Senhor fosse glorificado. E ele ali, né, era apenas aquele que estava cumprindo o propósito de Deus, né, para a glória do próprio Senhor. Uau, você pode pensar assim: pô, mas que vida, preparar o caminho para outra pessoa? Não, era o propósito dele. Amém. Né? E não é qualquer pessoa, é o Messias, é o Exatamente. Senhor, né? É o noivo, é o desejado dos nossos corações. Né? E todos nós estamos debaixo desse ministério também, né? Nós vivemos tudo isso também. E quando a gente para ver a morte de João, né? Ele teve uma morte muito trágica, né? Já preso, e o rei Herodes Antipas, ele recebeu essa incumbência da sua filha, dizendo assim: eu quero de presente a cabeça de João Batista. E ele foi morto, porque essa promessa foi feita diante daquela festa. O que a filha dele pedisse, ele daria, e para não ficar em descrédito, ele teve que cumprir isso de forma tão brutal, tão grotesca. Ele mandou matar João Batista, cortou a cabeça e entregou a cabeça dele na bandeja para a sua esposa, que era o presente
que ela e a sua filha tanto desejavam acerca de João Batista. E ele morreu porque condenou o pecado, né? Ele morreu cumprindo o seu propósito, né? Ele condenou, né, o pecado que havia aí, né, na casa de Antipas, e por isso, né, a sua esposa exigiu que ele fosse morto, né? Exigiu a cabeça dele. Então ele morreu cumprindo o seu propósito. E assim, a gente está falando da morte de João Batista, mas muitas vezes pedem a nossa morte, né? Não às vezes morte física, de querer matar, assassinar a gente, mas de nos calar, né? De poder cessar. Essa questão de cortar a cabeça muitas vezes passa por cessar, inclusive, nossa capacidade de raciocinar, nossa capacidade de pensar, nossa consciência, de entendimento, né? Ou seja, de ter uma religião, porque, repare, preste atenção nisso, repare, isso foi um termo bem baiano agora, preste atenção nisso, né? Qual era o grande afronto de João Batista? Assim, vocês, judeus, pensam dessa forma o tempo inteiro e não conseguem mudar a forma de pensar, de raciocinar. Ele veio condenar isso, né? E ele foi morto cortando a sua cabeça. Essa foi a resposta das pessoas dizendo assim: olha, você precisa parar de pensar, de anunciar, de falar, de ouvir, de enxergar todos os sentidos aqui, né? Para que essa mensagem pudesse continuar. Esse foi o jeito de calarem João Batista, mas a gente sabe que os propósitos do Senhor jamais eles são cessados. Verdade. Eles são interrompidos. Ele pode ter um momento ou outro, uma pausa, como aconteceu na vida de João Batista, mas se perpetua de forma crescente, poderosa e gloriosa através da minha vida e da sua vida. Amém. Então esse é o ensinamento que João traz para mim e para você nesses dias, né? Então a gente ouve muito assim uma comoção em relação a essa época dos cristãos, de ficar em casa, de não celebrarem nada disso. A vida de João Batista, ele é um homem, ele foi um homem como eu e você. Sim. É digno de adoração? Claro que não. É digno de um momento a gente parar para fazer aquele negócio? Isso é uma tradição católica, né? Não é a nossa fé, né? A gente respeita a fé dos irmãos católicos, mas a gente entende de que João Batista sim precisa ser lembrado todos os dias da minha vida e da sua vida, trazer ensinamentos dele para mim e para você, para que a gente possa ser melhor que ele. Isso. E assim, ele mesmo declarou, né? Importante é que ele cresça. O Senhor né? cresça. Que o Senhor Jesus cresça, né? E que eu diminua. Então, de alguém que abriu a boca para dizer isso, né? É importante que ele seja lembrado, né? É importante que o nome dele seja exaltado. Ele mesmo declarou isso. Para que a gente entenda, né, que a glória, o louvor, a honra, a adoração para o Senhor Jesus, né? E ele veio, a sua vida, né, foi em função disso, né, em glorificar o nome do Senhor, em cumprir o propósito do Senhor, em fazer, né, aquilo que ele foi comissionado para fazer. Então ele aponta para o Senhor Jesus, assim como todos os outros profetas, né? Assim como os apóstolos, né? Como os discípulos do Senhor Jesus. Todos eles vieram cumprir um propósito, apontando para o Senhor, apontando para a salvação, apontando para o arrependimento, né? Para o reino de Deus. Assim como eu e você hoje, né? Assim como nossas vidas, né? Assim como o nosso papel nas nossas casas, no nosso trabalho, no meio dos nossos amigos, né? Com as nossas famílias. Nós somos instrumentos do Senhor, né? Que nós vamos apontar as pessoas, o caminho, a salvação, né? Direcionar as pessoas com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, né? Com a nossa entrega, com essa consciência, com esse entendimento, né? Porque é a nossa mente que vai coordenar todo o nosso corpo, as nossas ações, os nossos pensamentos. E isso é muito forte, né? De ser decapitado, né? De arrancar, de destruir, né? Com aquela nova ideologia que estava se levantando e forte, né? Uma ideologia contrária, algo que é novo, que é novidade, né? Algo realmente que veio para impactar, né? Aquele povo, aquela geração, impactar aos mestres da lei, né? Aos sacerdotes, aos fariseus. Ele veio com força. Então o cortar a cabeça, né? Paralisar, extirpar, né? Destruir com aquela nova ideologia. Só que isso é impossível, né? Porque assim já foi lançada, a semente foi lançada, né? O Senhor Jesus veio,
né? E o Senhor também morreu de forma, né, cruel, de forma drástica, também com o objetivo de calar, né, de encerrar. Mas a semente já foi lançada e nós estamos aqui, irmãos. Nós somos frutos, isso. Né, disso aí, né, desses homens que lutaram, desses homens que se entregaram, que se doaram até a morte. Você sabe, amor, quais são os frutos que já estão prontos para dar novas sementes? São os frutos maduros. Né? Então o Senhor nos chama. Aleluia. Para ser filhos maduros. Aleluia. Para que a gente entenda Glória a Deus. Aquilo que a gente carrega. Glória a Deus. Que a gente está pronto para poder lançar a boa semente. Glória a Deus. Amém. E quando a gente fala assim de algo novo, não é algo novo por ser novo, mas é uma clareza, um retorno ao princípio. Aleluia. É um retorno à simplicidade. É um retorno ao propósito que o Senhor estabeleceu desde o início. Que o homem vai tentando cada vez mais se desviar através da religião, vai tentando cada vez mais se desviar através das suas próprias vontades, e precisa se levantar alguém de vez em quando, dizendo assim, acorda! Amém. Esse foi o propósito do Senhor, com reis, com juízes, com profetas, finalizando aí com João Batista. Aleluia. E a partir daí veio o grande, que é o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. E que ele morreu e agora morreu, ele disse não. Os meus filhos farão coisas ainda maiores Aleluia. Do que eu. Glória a Deus. E qual é o ensinamento que nós temos disso? É que nós precisamos levantar uma voz dizendo assim, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. É chegado um tempo em que o Senhor espera de mim e de você, né? Que as nossas vidas estejam alinhadas com o plano dele. Entendimento. Muito mais do que fazer por fazer. Muito mais do que fazer porque o outro faz. Muito mais de fazer porque aonde eu estou, todo mundo faz assim. Mas o entendimento, a palavra do Senhor traz essa clareza para mim e para você. Eu diria que o aprendizado que eu tiro forte, né, o mais forte, eu diria, com a vida de João é clareza de identidade. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia quem ele era em Deus. Né? Ele conhecia o seu propósito de vida. Né? E ele se lançou para o seu propósito. Ele se lançou para cumprir o seu propósito com alegria. Ele fez com alegria. Então esse é um ensinamento para mim, né, um dos mais importantes acerca de João Batista. É um entendimento, clareza da sua identidade em Deus. Amém. Qual é a sua identidade? Você é filho. Precisa ser filho amadurecido. Amém. Precisa ser filho que abra a sua boca e declare que você sabe o motivo pelo qual o Senhor te amou. Amém. Amém, querido? Eu lembrei, sabe de quem? Do apóstolo Paulo, né? Que declara assim, em nada eu tenho a minha vida como preciosa, como importante, contanto que eu cumpra o chamado que eu recebi do meu Senhor. Uau. Então o apóstolo Paulo diz, o meu chamado é mais importante do que a minha própria vida. E foi assim com João, foi assim com o Senhor Jesus. Precisa ser. Precisa ser assim comigo e com você. O nosso chamado, ele é mais importante do que a nossa própria vida, do que a nossa existência. Sabe, aqui na Terra, a gente tem propósito, a gente tem objetivos, a gente tem sonhos, né? A gente constrói laços, família, né? Amigos, projetos. A gente constrói coisas aqui na Terra, mas nada disso pode ser mais importante do que o nosso chamado, né? Do que a nossa comissão, do que os sonhos que o Senhor tem na minha vida e na sua vida. Nada disso pode ser mais importante. É mais importante do que a minha própria vida. E isso é entendimento, irmãos. A gente só chega nesse nível com entendimento, com a nossa consciência, com a nossa mente, né? Metanoia. Mudança de mente, né? De uma mente cauterizada, né? De uma mente sonolenta, né? De uma mente dispersa, de uma mente influenciável, agora para uma mente confusa, desorientada, agora para uma mente consciente, uma mente que entende, né? O que está fazendo aqui, quem é, né? Filho de quem nós somos? Nós somos filhos do Senhor, né? O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai. O nosso Pai, nós estamos aqui com um propósito, com um objetivo nesta terra. A gente não pode se dispersar. Não podemos, né, perder o foco em todo o tempo.
Em todas as circunstâncias, em todos os lugares, em todas as situações, o Senhor está ali nos colocando para nos usar. Pode ter certeza disso. Aonde você estiver agora, né? Na casa de parentes, na casa de amigos, na sua própria casa, né? Não sei onde você está. Você está aí porque o Senhor te colocou. Amém. Como instrumento dele. Que a sua presença leve a glória de Deus para este lugar e para estas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Né? Que hoje você possa ainda mais buscar o Senhor e dizer: Senhor, assim como João Batista, né? Já que é o nome dele que está sendo fomentado nesta época. Eu quero, Senhor, te servir de coração. Eu quero esse entendimento, Senhor. Eu quero esse discernimento, essa consciência, né, da minha vida, o porquê de eu estar aqui, né? Eu quero, Senhor, a identidade de filho maduro, né, de filho ruiós. Eu quero, Senhor, eu quero cumprir, né, o meu propósito nesta terra, para que o seu nome seja exaltado. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça, né? Que o nome do Senhor seja exaltado através da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos nessa? Vamos juntos? Amém. Vamos trabalhar essa mente em nós, trabalhar essa consciência. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer. Senhor. Nós somos apaixonados por ti, Jesus. Amém, Senhor. Nós te rendemos ação de graças, meu Pai, 24 horas por dia, porque aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem construído para cada um de nós. Queremos te agradecer pela vida, Senhor. Nós queremos valorizar esta vida que o Senhor nos deu. Amém, nós queremos fazer valer esta vida. Nós queremos viver esta vida. Nós queremos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos deu vida, Senhor. Amém, Senhor. O Senhor nos deu fôlego, saúde, ânimo. Traz essa clareza para cada um de nós, para que a gente possa aproveitar, Senhor, todos os momentos para desfrutar, meu Pai, dessa vida que o Senhor nos deu. Desfrutar influenciando pessoas, desfrutar, Senhor, tendo alegria, desfrutar, Senhor, contribuindo com o outro, desfrutar com a nossa família, Amém, desfrutar com as coisas maravilhosas que o Senhor colocou na natureza. Amém, para nós. Senhor. Nos ensina, Senhor, a ser filhos maduros, já com sementes prontas para poder plantar, semear no coração das pessoas, Senhor. Nos leva a esse nível de entendimento, nos dá essa clareza, Senhor. Coloca ao redor de nós pessoas, meu Pai, que têm essa clareza, que têm esse entendimento, ao qual o Senhor deseja que eles tenham também esse entendimento, para que a gente possa, Senhor, caminhar e construir uma nação, uma geração forte de filhos maduros, de filhos que estão preparados para poder anunciar a volta do Senhor Jesus, que estão preparados para anunciar o caminho, preparados, Senhor, para poder organizar essa grande festa, esse grande banquete, que é o banquete da eternidade sobre cada um de nós. Que possamos juntar nossas famílias, que possamos juntar os nossos amigos, que possamos ser testemunhas vivas do Senhor nesta geração. Nos coloca nessa posição, Senhor. Nos dá mansidão, nos dá humildade, nos dá entendimento, clareza. Coloca a nossa mente alinhada com a tua mente, a mente de Cristo, Senhor. Meu Pai, para que possamos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor nos chamou aqui na terra. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo de comunhão, Senhor. E que possamos, meu Pai, logo mais estar juntos, próximos, unidos uns aos outros, para poder aquecer a nossa chama, aquecer este fogo que arde dentro de cada um de nós, e nós possamos contagiar e levar este fogo para as pessoas que estão em convívio conosco. É o que nós te oramos nessa noite, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queremos dar esse abraço virtual em vocês, convidar para que diante dessa palavra você possa entender que nós precisamos viver a nossa identidade de Cristo. Terça-feira nós temos nosso movimento e identidade presencial ali na igreja, em que a gente vai poder aprender mais,
né, desse ciclo que a gente começou semana passada sobre a saúde mental, né, a importância do entendimento da nossa saúde mental. Terça-feira, as pessoas que foram saíram de lá felizes pelo conteúdo que foi dado. Você que não foi, né, a gente está tentando gravar isso para poder repartir isso com vocês, mas é fato, vão, se organizem, terça-feira, 19h30, no Movimento Identidade. Na quinta-feira, né, meu amor? Quinta-feira o nosso culto Cultivar, às 19h30, né? Acho que vai ser já um encerramento do estudo sobre Então, Davi. Não, tem esse e mais outro. Então, mais uma terça-feira. Então, venha participar, você que perdeu nessa quinta, né? Ainda dá tempo de você pegar, né? Muitas instruções, muitos ensinamentos, muito aprendizado também a respeito da vida do rei Davi. Então, toda quinta-feira, às 19h30, culto Cultivar. E 18 horas, a gente também está junto, aos domingos, na grande celebração ao Senhor, como nós estamos fazendo nesse momento. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que a sua semana seja uma semana próspera, que a graça do Senhor seja com você, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, sua casa e a sua família. Uma semana abençoada e próspera, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Deus Fica na paz, queridos.